Numa medida ou noutra, todos nós pensamos de modo diferente uns dos outros. Podemos nem sempre nos aperceber, mas parece natural partirmos do princípio de que outras pessoas partilham das nossas opiniões e interpretações dos acontecimentos. De facto, este pressuposto mantém-se mudo até entrarmos em desacordo sobre algum aspecto em particular com alguém. Para além das nossas características físicas, a forma como pensamos é o que nos torna únicos, provavelmente ainda mais do que as nossas características físicas determinam. Voltemos aos traders. O que diferencia a forma como os melhores traders pensam da forma como pensam aqueles que ainda estão no processo de aprendizagem? Embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis, eles confrontam o indivíduo com algumas das suas condições psicológicas mais adversas. Em algum momento, todos aqueles que negociam nos mercados aprendem algo que os ajuda a identificar oportunidades. Mas aprender a identificar uma oportunidade para comprar ou vender não significa que tenham aprendido a pensar como traders. A característica determinante que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é esta: os ganhadores alcançaram um estado mental, um conjunto único de atitudes, que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Em resultado disso, deixam de estar vulneráveis aos medos e aos erros de trade comuns que atormentam todos os outros. Todos os que transacionam na bolsa acabam por aprender alguma coisa sobre os mercados. Muito poucas pessoas aprendem as atitudes essenciais para se tornarem ganhadores consistentes. Tal como podemos aprender a aperfeiçoar a técnica adequada para manejarmos um taco de golfe ou uma raquete de tênis, a consistência a jogar ou a falta dela terá origem, sem dúvida, na nossa atitude. Os traders que atravessam o limiar da consistência normalmente conhecem uma dose considerável de sofrimento, tanto emocional como financeiro, antes de adquirirem o tipo de atitude que lhes permite funcionar eficazmente no ambiente do mercado. As raras exceções são normalmente aqueles que nasceram em famílias com sucesso no trade ou que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que compreendia a verdadeira natureza do trade e, igualmente importante, sabiam como ensiná-la. Por que é que o sofrimento emocional e a catástrofe financeira são comuns entre os traders? A resposta simples é que a maior parte de nós não teve a sorte de iniciar as suas carreiras com a devida orientação. No entanto, as razões são muito mais profundas. Passei os últimos 17 anos a dissecar a dinâmica psicológica por detrás do trade para desenvolver métodos eficazes de ensino dos princípios do sucesso. Aquilo que descobri é que o trade está repleto de paradoxos e contradições do pensamento, o que torna extremamente difícil aprender a ter sucesso. De facto, se tivesse que escolher uma palavra que sintetizasse a natureza do trade, ela seria paradoxo. Em qualquer dicionário, paradoxo é definido como algo que tem qualidades e características contraditórias entre si ou que são contrárias à convicção comum. As catástrofes financeiras e o sofrimento emocional são comuns entre traders porque muitas das perspectivas, atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bastante bem nas nossas vidas diárias, têm o efeito oposto em ambiente de trade. Simplesmente não funcionam. Desconhecendo isto, a maioria dos traders começa as suas carreiras sem compreender o que significa ser um trader, quais as competências necessárias e a profundidade com que essas competências precisam de ser desenvolvidas. Eis um exemplo: o trade é estruturalmente arriscado. Nenhuma operação tem um resultado garantido à partida, por conseguinte, a possibilidade de errar e perder dinheiro é real. Assim, quando realizamos um trade,
Podemos considerar que somos pessoas que arriscam. Embora possa parecer uma pergunta traiçoeira, não é. A resposta lógica a esta questão é, inequivocamente, sim. Se eu me envolvo numa atividade que é estruturalmente arriscada, tenho que ser uma pessoa que arrisca. Este é um pressuposto perfeitamente razoável do qual qualquer trader pode partir. De fato, não só praticamente todos os traders partilham deste pressuposto, como a grande maioria se orgulha de olhar para si próprios como pessoas que arriscam. O problema é que este pressuposto não podia estar mais longe da verdade. E claro que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação, mas isso não significa que esteja a aceitar aquele risco. Por outras palavras, todos os trades são arriscados porque os resultados são incertos, não garantidos. Mas será que a maioria dos traders acredita mesmo que está a arriscar quando abre uma posição? Será que aceita de fato que o trade tem um resultado incerto e não garantido? Além disso, será que aceita completamente as consequências que daí podem advir? A resposta é, inequivocamente, não. A maior parte dos traders não tem a mínima ideia do que significa ser uma pessoa que arrisca, de acordo com o conceito de risco de um trader de sucesso. Os melhores traders não só correm esse risco como também aprenderam a aceitar e abraçar esse risco. Há uma enorme distância psicológica entre assumir ser-se uma pessoa que arrisca porque realiza trades e aceitar totalmente os riscos inerentes a cada trade. Quando se aceita totalmente estes riscos, isso terá profundas implicações no seu desempenho final. Os melhores traders conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito e, precisamente, com a mesma liberdade e sem hesitação ou conflito, admitir que a mesma não está a funcionar e fechá-la, mesmo com perda, sem o mais leve desconforto emocional. Por outras palavras, os riscos inerentes ao trade não fazem com que os melhores traders percam a sua disciplina, concentração ou confiança. Se não conseguimos transacionar sem o mais leve desconforto emocional, especificamente, medo, então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trade. Isto é um grande problema, porque seja qual for a medida em que não tenhamos aceitado o risco, e a mesma medida em que iremos evitar o risco. Tentar evitar alguma coisa que é inevitável terá efeitos catastróficos na nossa competência para negociar com sucesso. Aprender a aceitar os riscos pode ser difícil, mas é extremamente difícil para os traders, especialmente considerando o que está em jogo. De que é que geralmente temos mais medo, para além de morrer e de falar em público? Certamente de perder dinheiro e de errar, mas admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso, consequentemente, algo a evitar. Mas como traders, somos confrontados com estas duas possibilidades praticamente em todos os momentos em que estamos num trade. Pode estar a pensar neste momento, para além de ser difícil, é natural não querer errar e perder dinheiro, por conseguinte, é adequado eu fazer tudo o que puder para o evitar. Concordo. Mas é essa tendência natural que torna o trade extremamente difícil. O trade oferece-nos um paradoxo elementar: como é que nos mantemos disciplinados, concentrados e confiantes perante uma incerteza constante? Quando tivermos aprendido a pensar como um trader, é precisamente isto que estaremos aptos para fazer. Aprender a redefinir as nossas atividades de trade de forma que nos permita aceitar completamente o risco é a chave para pensarmos como um trader de sucesso. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trade, a mais importante competência que podemos aprender. Mas é raro vermos os profissionais estarem dispostos a aprender essa competência. Quando aprendemos a competência da aceitação do risco,
O mercado deixa de gerar sinais que percepcionarmos como negativos ou capazes de provocarem dor emocional. Se a informação que o mercado gera não tiver potencial de nos causar dor emocional, não há nada a evitar. É apenas informação que nos vai fornecer possibilidades de ação. Isto chama-se perspectiva objetiva, que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer. Estou convencido de que não há um único trader a ler este livro que não tenha aberto posições demasiado cedo ou demasiado tarde, antes ou depois de um mercado ter gerado o sinal adequado. Que trader não conseguiu assumir um prejuízo e, em resultado disso, o transformou numa perda ainda maior, ou saiu de bons trades demasiado cedo, ou passou por bons trades sem tomar mais-valias e depois os deixou transformarem-se em perdas, ou moveu os stop loss do seu ponto de entrada, só para ficar de fora esperando que o mercado invertesse a tendência e iniciasse a trajetória em direção à sua posição. Estes são só alguns dos muitos erros que os traders repetem na sua atividade. Não há erros gerados pelo mercado. Isto é, estes erros não vêm do mercado. O mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais. As movimentações e as informações do mercado fornecem a cada um de nós apenas a oportunidade para agirmos. Os mercados não têm qualquer poder sobre o modo como cada um de nós percepciona e interpreta esta informação, nem nenhum controle sobre as decisões e ações que tomamos em resultado disso. Os erros que mencionei e muitos outros são estritamente o resultado daquilo a que chamo atitudes e perspectivas erradas de trade. Atitudes erradas que alimentam o medo em vez de nos darem confiança e segurança. Não penso que a forma mais simples de diferenciar os ganhadores consistentes de todos os outros traders seja afirmar que os melhores traders não têm medo. Não têm medo porque desenvolveram atitudes que lhes dão um maior grau de flexibilidade mental para abrir e fechar posições com base no que o mercado lhes está a dizer num dado momento. Em simultâneo, os melhores traders desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes. Todas as outras pessoas têm medo, numa medida ou noutra. Quando não têm medo, têm a tendência para se tornarem imprudentes e se deixarem envolver em situações que os farão sentir medo a partir desse momento. 95% dos erros de trade que podemos cometer, fazendo com que o dinheiro simplesmente se evapore diante dos nossos olhos, tem origem nas atitudes que assumimos perante o erro, a perda de dinheiro, a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado. Aquilo a que chamamos 4 principais medos do trade. Pode estar a pensar, não compreendo. Sempre pensei que os traders deviam desenvolver um medo saudável dos mercados. De novo, isto é um pressuposto perfeitamente lógico e razoável. Mas quando se trata de trade, os nossos medos agem contra nós de tal modo que irão fazer com que aconteça precisamente aquilo de que temos medo. Se temos medo de errar, esse medo irá agir sobre a percepção que temos das informações do mercado de tal forma que fará com que façamos algo que nos conduza ao erro. Quando sentimos medo, perdemos a capacidade de percepcionar outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas, mesmo que as consigamos percepcionar, porque o medo paralisa-nos. Fisicamente, o medo imobiliza-nos ou fez-nos correr. Mentalmente, faz com que limitemos o nosso foco à origem do medo. Isto significa que pensar em outras alternativas, bem como avaliar outras informações disponíveis do mercado, ficam bloqueadas. Enquanto sentirmos medo e a situação que lhe deu origem não passar, perdemos a capacidade de pensar racionalmente. Só quando o acontecimento passa, é que pensamos, eu sabia. Por que é que não pensei nisso antes? Ou por que é que não fiz nada?
e extremamente difícil perceber que a fonte desses problemas são as nossas próprias atitudes desadequadas. E é isso que torna o medo tão traiçoeiro. Muitos dos padrões de pensamento que afetam adversamente o trade são determinados pelas formas de pensar e de ver o mundo com que fomos criados. Estes padrões de pensamento estão tão profundamente enraizados nas nossas mentes que dificilmente nos ocorre a ideia de que a origem das nossas dificuldades de trade seja interna. De facto, é para nós muito mais fácil e natural identificar a origem do problema, frustração ou descontentamento, como externa, vinda do mercado. Obviamente, estes são conceitos abstratos e certamente não é algo com que a maior parte dos traders se irá preocupar. Mas compreender a relação entre convicções, atitudes e percepções é tão fundamental para o trade como aprender a servir para o tênis ou manejar um taco no golfe. Visto de outra maneira, compreender e controlar a nossa percepção sobre os sinais que vêm do mercado é tão importante quanto os resultados sustentados que queremos alcançar. Há ainda algo mais a dizer acerca do trade que é tão verdade como a afirmação anterior. Não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre os mercados para realizarmos um trade ganhador, tal como não temos que saber a forma adequada de segurar uma raquete de tênis ou um taco de golfe para conseguirmos uma boa jogada de vez em quando. A primeira vez que joguei golfe, consegui fazer várias boas jogadas ao longo do jogo, embora não tivesse aprendido qualquer técnica particular. Obviamente, para melhorar a minha pontuação geral, precisei de aprender a técnica. E claro que o mesmo se aplica ao trade. Precisamos de técnica para conseguir consistência nos resultados. Mas que técnica? Este é verdadeiramente um dos aspectos que causa mais perplexidade na aprendizagem de como negociar eficazmente. Se não soubermos ou não compreendermos como as nossas convicções e atitudes afetam a nossa percepção das informações do mercado, irá parecer que é o comportamento do mercado que causa maus resultados. Então, parece ficar claro que a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos consistentes é aprender mais sobre os mercados. Esta ideia lógica é uma armadilha em que quase todos os traders caem em algum momento, pois parece fazer todo sentido. Mas esta abordagem está errada. O mercado oferece demasiadas variáveis, frequentemente contraditórias. Além disso, não há limites para o comportamento do mercado. Tudo pode acontecer em qualquer momento. De facto, como cada trader é uma variável do mercado, pode dizer-se que qualquer trader individual pode fazer com que praticamente tudo aconteça. Isto significa que, independentemente de quanto aprendemos sobre o comportamento do mercado, independentemente de quão brilhantes sejamos como analistas, nunca iremos aprender o suficiente para antecipar todas as formas possíveis como um mercado nos pode maltratar ou fazer com que percamos dinheiro. Portanto, se estamos com medo de errar ou de perder dinheiro, significa que nunca iremos aprender o suficiente para compensar os efeitos negativos que estes medos terão sobre a nossa capacidade de sermos objetivos e agirmos sem hesitação. Por outras palavras, não estaremos suficientemente confiantes face à incerteza constante. A realidade dura e fria do trade é que cada trade tem um resultado incerto. A menos que aprendamos a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto, iremos tentar consciente ou subconscientemente evitar qualquer hipótese menos boa. Ao longo do processo, vai sujeitar-se a si próprio a um sem número de erros caros. Não estou a sugerir que podemos dispensar análise de mercado ou metodologia para identificar oportunidades e conseguirmos reconhecê-las. Certamente precisamos. No entanto, a análise de mercado não é o caminho para obter resultados sustentados. Não irá resolver os problemas de trade criados pela falta de confiança,
pela falta de disciplina ou pela dispersão de pensamentos. Quando se opera com base no pressuposto de que mais ou melhor análise cria condições para obter melhores resultados, mais variáveis de mercado juntamos ao nosso conjunto de ferramentas de trade. E o que acontece depois? Voltamos a sentir-nos desiludidos e traídos pelos mercados por causa de algo que ainda não vimos ou não tomamos em consideração. Iremos sentir que não podemos confiar nos mercados, mas a realidade é que não podemos confiar em nós próprios. A confiança e o medo são estados de espírito contraditórios, ambos com origem nas nossas convicções e atitudes. Ao funcionar num ambiente em que se pode facilmente perder mais do que tencionamos arriscar, é preciso ter uma confiança absoluta em nós mesmos. No entanto, não conseguiremos alcançar esta confiança até termos treinado o nosso cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural para pensar de forma contraproducente para se ser um trader com sucesso consistente. Aprender a analisar o comportamento do mercado não é o treino adequado. Temos duas opções: tentar eliminar o risco aprendendo sobre o maior número possível de variáveis de mercado. Chamo isto o buraco negro da análise, porque é o caminho para a frustração final. Ou aprender a redefinir as atividades de trade de tal forma que aceitamos verdadeiramente o risco e deixamos de ter medo. Quando tivermos alcançado um estado mental em que aceitamos o risco, será menos provável considerarmos os sinais do mercado como negativos. Também eliminamos a tendência para racionalizarmos, hesitarmos ou agirmos precipitadamente. Enquanto estivermos vulneráveis aos diversos tipos de erros por racionalizarmos, justificarmos, hesitarmos e agirmos precipitadamente, não seremos capazes de confiar em nós próprios. Se não somos capazes de confiar em nós próprios, conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível. Fazer algo que parece tão simples pode bem ser a coisa mais desesperante que tentamos fazer. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.